Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar hoje do XP Crédito Imobiliário, né? Fundo imobiliário aí que investe em crédito imobiliário, né? O FI de papel, o XPCI 11, tá? Eu tenho ele na minha carteira, não digo que é o melhor, mas enfim, por algumas circunstâncias ele entrou na minha carteira, não vem aqui ao caso falar nesse momento, tá? Então, patrimônio líquido dele é um patrimônio robusto, né? Não é ali o maior fundo da indústria, mas também não é um tamanho tão irrelevante assim. Mais de 789 milhões, tá, em patrimônio líquido, cota patrimonial está R$ 90,68. A gente já vai ver quanto está o desconto, e aqui eu já deixo escapar, né, que ele está negociando sim com um desconto, tá, sobre o valor do seu patrimônio. Pelo próprio nome, né, ele é gerido e administrado pela XP, tá, possui uma taxa de administração de 1%, sendo o mínimo de 40 mil mensais, tá? Conta também com 82.383 cotistas, né? Uma base grande também de cotistas, isso é importante. Ele não tem taxa de performance, tá? O que é um grande atributo para ele no caso, tá certo? Então, aqui eu já estou já atrás aqui várias informações, inclusive uma delas é a alienação parcial, né, para fazer frente aí a posições de operações compromissadas do fundo, né, e uma nova aquisição que a gente vai falar com mais detalhe, o CRI do Shopping Metrô Itaquera, tá certo? Mas por enquanto, mais importante aqui para a gente é porque o CRI da Prevent Senior, inclusive, é a maior posição dos PCI, tá? Essa semana saiu uma notícia de que a Prevent Senior estava suspendendo a comercialização ali de planos no Rio, em São Paulo, então é uma posição delicada, né? O PCI tem mais de 9% do PL, tá? Então ele fez uma movimentação aqui jurídica, tá? E no próprio ativo, tá? Então haverá ali uma reforma, né, do imóvel a pedido da empresa e vai melhorar ali o valor da garantia e o aumento da remuneração, que vai passar de IPCA mais 4,81 e uns quebrados para IPCA mais 5,90, tá? Então, teoricamente, se der tudo certo e o CRI continuar adimplente, o XPCI vai ser até melhor, né? Que vai pegar uma melhor taxa, né? Então, na visão da gestão, inclusive essa mudança trouxe mais segurança e mais remuneração, né? Então você, naquela relação risco-retorno, você ganhou nas duas pontas, mas claro que a Prevent Senior, ela, né, já teve envolvida em algumas polêmicas, então é uma posição também ali que você fica ali, né, meio delicada, tá certo? Outra posição delicadíssima que eu já tinha adiantado quando a gente falou do fundo de logística, né, do HSI lá, que é o Casas Bahia, né? Então ele entrou com um pedido de recuperação extrajudicial, tá? Uma anuência ali de mais de 50%. Então ele informa aqui que a princípio os CRIs serão substituídos por novas dívidas, tá? Não vai ter o haircut do principal, né? Ou seja, por exemplo, você emprestou 100, você vai receber o seu 100 de volta de amortização, tá? Não vai ter um corte ali em termos absolutos da dívida, tá? Porém, em questões de prazo e taxa, vai haver uma nova definição, uma negociação ali, então provavelmente prazos mais alongados e taxas mais convidativas, tá? Dado a recuperação extrajudicial, aquela coisa, todo mundo tem que ceder um pouco, né? Então, como um contraponto também, a gestão informa que o administrador ele já marcou na curva 40% aqui, né, do valor de emissão do papel, né? Ou seja, ele pressupôs aqui de maneira conservadora que esse título, né, esse CRI do Casas Bahia, vai perder ali 60% do seu valor, né? Talvez perca menos, a gente vai precisar acompanhar, mas de fato ele já fez essa marcação de forma mais prudente, né? Um ponto positivo aí para você não achar que você tem um ativo lá no seu balanço que vale 100, quando na verdade ele vale 40. Tá aí, além disso, tá, ele informa também que o papel foi comprado com bastante ágio em relação à sua taxa de emissão e também possui uma reserva monetária acumulada de mais de 700 mil. Né? Então, a gestão não espera, mesmo que se concretize esse cenário, que tenha um impacto significativo ali para os cotistas. Tá? Então, falando agora mais do mês de abril, né, o fundo apresentou um resultado segundo o regime caixa ali de 92 centavos por cota, tá? Aí ele faz a distinção aqui. No momento aqui, o fundo possui uma reserva acumulada, né, da ordem ali de quase
6,7 milhões, que dá ali 77 centavos por cota, tá? A distribuição foi de 90 centavos, então o resultado dele foi maior do que a distribuição, que também é positivo, né? Sinal que ele não está utilizando ali reserva para distribuir, né? Se a gente considerar o valor de fechamento 88,90, opa, a gente viu aqui, né, que o valor patrimonial fechou a 90,68, o valor de mercado 88,90. Então, a gente já vê que está negociando sim com desconto. Você teria, né, sido remunerado ali o equivalente a 114,08% do CDI, tá? Então aqui, né, reforçando que o resultado dele foi maior do que o distribuído, até o primeiro semestre de 2024 isso tem acontecido, né? Então desde o início do ano ali, desde de 2024 ele tem distribuído de acordo com o resultado gerado, né? Não tem sem inflar aqui a distribuição, né? Então outro ponto positivo está aqui um pouco, deixa eu abaixar aqui para a gente ter uma visão geral do histórico, né, de distribuição e resultado, né? Você vê que ele gerou ali, né, que 93 distribuiu 90 centavos aqui, considerando todas as receitas, né, de renda fixa, despesas do fundo. Aqui a gente vê que tem um desconto ali, né, em relação ao seu valor patrimonial, tá certo? Aqui a gente vê, né, a mais ou menos 89 ali na data que eu estou gravando esse vídeo, né, você está com um deságio ali de 1,9, né, quase 2% de desconto, e na nossa tabela aqui de sensibilidade você teria, né, se você comprasse hipoteticamente essa cota a R$ 89, você estaria sendo remunerado ao equivalente, né, uma remuneração bruta de IPCA mais 8,15 ou CDI mais 3,43, né? Então, se você, né, acha atrativo, por exemplo, uma NTN-B, claro que é outro nível de risco, tá? Pelo amor de Deus, eu não estou aqui, né? A gente está comparando aqui coisas bem diferentes, mas em termos de remuneração, né? IPCA mais 8,15, ainda que bruto, né? Com as taxas, né? Não está aqui o líquido, é sim uma remuneração que chama a nossa atenção, tá? Então aqui a diversificação por investimento, né? Ele tem 3,8 alocado em outros fundos imobiliários, que você também vai ter acesso aqui nesse relatório, tá? 0,8 em caixa, uma posição mais residual, 95,4 no seu core business, né? Em termos ali de ativo objeto, né? Quase 20 aqui está no residencial, 44 comercial e 35 em crédito corporativo, tá? Adentrando aqui, né, você vê que ele terminou mais de 30 milhões ali com posições em fundos imobiliários, e aqui está as principais posições dele, né, o MCCI, com mais de 13 milhões, né, o que corresponde a 45% da carteira de fundos imobiliários, tá? O GCRI, o RVBI e o BTCI ali com 11,78 da carteira, né? Então, são principalmente esses 4 FIIs aqui. Não sei se você tem algum deles, né, ou se tem o próprio XPCI, você pode deixar nos comentários se você gosta de algum desses fundos imobiliários aqui. Eu tenho o BTCI 11 na minha carteira também, tá certo? E aqui a gente chega principalmente no novo ativo de crédito que adquirido no mês de abril, tá? Um shopping do metrô Itaquera, que é administrado pela Ancar, né? Que é uma grande administradora de shopping, né? A maioria está na bolsa, mas a Ancar não está na bolsa. Há uma remuneração de IPCA mais 9,11 ali, arredondando, 15 milhões, né? O que dá ali, de acordo com o PL que ele tem hoje, entre 1,80 ali a 2%, dependendo também, né, de como vão ser as próximas movimentações, tá? Então está aqui em termos de indexadores, 69,5 em PCA, 30,5 em CDI, então considero essa uma boa diversificação, né? Você tem CDI, né? Até então estava vindo para baixo, embora a gente teve muita discussão aí, data do Copom, de quando vai parar a Selic, se é que vai parar, se vai continuar diminuindo, a que ritmo vai diminuir, mas enfim, você tem uma inflação que está controlada, mas que pode ter aí impactos, né, significativos com o aumento do dólar, com a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, eventualmente se o controle aí de preços de gasolina der uma aferrecida também, se eles fizerem um reajuste na gasolina, também pode ter surpresa altista aí na inflação, e do outro lado, né, a taxa de juros ali que protege a gente também, tá? Em termos
Setoriais também tem uma boa diversificação, né, em residencial, em varejo, saúde, varejo alimentar, shoppings, tá certo? E aqui a gente chega na carteira, onde a gente vai poder ver com mais detalhe, né? Como eu falei, né? Prevent Senior aqui é um ponto de atenção, com 9,04% da carteira, tá? Também queria chamar a atenção, ele tem uma exposição relevante, tá? No grupo Pão de Açúcar, que está passando por uma reestruturação, né? Teve mudança societária, enfim. A princípio, né, seria uma grande empresa, mas que não está assim no seu melhor ápice, né? E que, na meu ver, também tem um certo risco ali, meio que nível de eventualmente enfrentar alguma dificuldade de crédito, embora não é ali o cenário base, mas, né, você tem ali uma certa concentração, né? Uma posição aqui com 4,18, mais 2,47, mais outras duas posições aqui mais residuais com 0,86 e 0,81, tá? E como, né, a gente já viu lá em cima também, Casas Bahia também uma posição complicada, só que nesse caso ali, né, tem apenas 0,53%, né, do PL, então não seria ali um impacto tão grande assim, tá certo? Então, vamos falar rapidamente aqui mais. Aqui ele dá, né, todos os detalhes aqui de cada tranche que ele tem da carteira, então vamos falar rapidamente das Casas Bahia, né, mais detalhe do que a gente já viu. Ele não tem garantia, né, ele é o que? Uma garantia clean, né? Quando você tem uma empresa do porte das Casas Bahia, dificilmente você vai ter tanta garantia assim, né? O próprio balanço das Casas Bahia, à época da emissão, era a garantia, né? Era ali o que estava por trás da qualidade do crédito, né? Então, mais uma vez reforçando, né, que a empresa entrou com uma recuperação extrajudicial, né? E será ali uma substituição de novas dívidas sem afetar o principal e com prazos e taxas mais favoráveis para as Casas Bahia, né? E aqui você tem as outras operações aqui bem detalhada, tá? É um relatório bem transparente, tá? Diga-se de passagem, que ele dá toda a estrutura de garantia aqui e comenta sobre as empresas, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se você tem os PCI na carteira. Se você gosta dos fundos imobiliários da XP, deixa nos comentários aí. Claro, não deixe de se inscrever no canal. Valeu, grande abraço.